Há 3 domingos atrás, nós estamos vendo nessa sequência de tratar sobre o caminho da cruz, nas nossas afeições naturais, autocomiseração, separação do mundo. Então hoje vamos encerrar esta série. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a cruz nos separa da glória pessoal. Vamos analisar isso aqui junto com toda a igreja. Também, queridos irmãos, domingo o Felipe vai estar ministrando. A partir do outro domingo, nós vamos aprofundar mais um pouquinho na palavra. Dissemos hoje pela manhã, quando tratávamos do assunto sobre que pai incrível, onde nós vimos ali 5 necessidades da paternidade com o pai. Nós discorremos sobre a primeira necessidade, sobre uma aceitação incondicional. Segunda, da necessidade de nós como filhos, na paternidade do pai, segurança. Terceiro lugar, vimos a disciplina. Quarto lugar, sobre a segurança. Foram 5 aspectos preciosos, como nós precisamos dessas necessidades ser supridas pelo nosso Pai. Então, graças ao Senhor, por isso que nós temos um Pai que é incrível, um Pai maravilhoso, um Pai glorioso, um Pai tão gracioso. Então, no outro domingo, esse que vem agora, no outro, nós vamos aprofundar mais na palavra de Deus. Vamos tratar sobre a soberania de Deus, nos estudos pela manhã. Então, o Senhor tem falado muito aos nossos corações, tem se revelado a nós. Então, aqueles irmãos que desejam crescer no Senhor, participem dos estudos pela manhã. À noite é mais evangelístico, mas pela manhã nós vamos aprofundar mesmo na palavra. Vamos adentrar em toda a realidade do coração do Pai e conhecê-lo como a Bíblia o revela. Eu disse para os jovens hoje, foi um momento tão precioso, nós tivemos aqui no templo à tarde, com os jovens. Uma das coisas que, de fato, quando eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para procurar algo sobre a soberania do Pai, eu encontrei 190 versículos. Depois houve uma inquietação no meu coração, voltei de novo a ler todas as escrituras, achei 590, que trata sobre a soberania do Pai. Aí veio aquela inquietação, li de novo a Bíblia inteirinha, e eu pude descobrir que desde Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia fala da soberania de Deus. Então, toda ela. Então, por que não estudar sobre esse assunto que é tão contundente, tão indelével, às vezes tão assustador também? Mas nós precisamos conhecer o Senhor, a sua soberania. Quando nós conhecemos a soberania do Pai e nos rendemos a ela, irmãos, o Senhor tem muito para acrescentar a nós. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus, a minha oração é para que muitos irmãos, para que a igreja se surpreenda com o nosso amado Senhor. E hoje nós vamos então avançar um pouquinho sobre a cruz, que trata da glória pessoal. Ela nos separa da glória pessoal. Aqui em João 12, versículo 20, diz assim a palavra: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Bom, vamos ter então mais uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nessa reflexão. Amado Pai, muito obrigado, porque cremos que como a Tua palavra está aberta, os céus também estão abertos em direção a esse local. Pai Santo, nós somos o Teu povo, povo que Tu mesmo nos compraste, nos regeneraste, nos justificaste e nos introduziu no caminho da cruz. Nós estamos, ó Pai, progredindo no Senhor, num processo de santificação. Pai Santo, nessa noite, pedimos que o Teu bendito Espírito Santo venha trazer a revelação das Escrituras ao nosso coração. Não apenas das Escrituras, Pai, mas do próprio Filho,
para que nós então possamos conhecê-lo e ver algo mais das belezas de Cristo. Por isso, Pai, comunica a Tua palavra aos nossos corações. Guarda-nos de toda e qualquer tipo de distração. Fala conosco, Pai, com cada um de nós. É a nossa oração em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos nas afeições naturais, a cruz vai tratar com elas. Autocomiseração, remédio é tão somente a cruz. Separação do mundo é pela cruz e também a glória pessoal é pela cruz. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus, ele já estava aqui já na sombra da cruz. Faltava pouco tempo para ele ir para a cruz do Calvário. Mas o que nos chama a nossa atenção é que havia um grupo de pessoas que até então, talvez até os discípulos, talvez ficava até indagando, quando é que o nosso amado Senhor vai falar para os gregos? Porque o que reinava nessa época aqui era a sabedoria grega, era a filosofia grega, era um povo muito inteligente. Nessa época existiam muitos filósofos, mas de repente os discípulos se deparam com os gregos. Eles vieram à festa para adorar, então havia alguns gregos. E é interessante, meus irmãos, que eles disseram para Filipe: queremos ver Jesus. Imagina quando Filipe ouviu dos gregos a sabedoria daquela época, que eles queriam ver Jesus. Então Filipe deve ter pensado: puxa vida, agora sim, agora o nosso Senhor Jesus vai dar um show de sabedoria para eles. Eles vão conhecer o que é uma sabedoria. E Filipe foi correndo contar para André: André, os gregos querem ver Jesus. Vai ser fantástico, vai ser um encontro maravilhoso. Eles serão derrotados, eles vão conhecer quem é a sabedoria agora. Aí de repente, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe foram correndo e comunicaram a Jesus. Disseram: Jesus, os gregos querem te ver. Aí Jesus, ele disse assim para eles, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Imagina só, André e Filipe, como que eles ficaram? Puxa vida, o Filho do Homem vai ser glorificado agora. Aí Jesus, ele em seguida ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos. Eu creio que André e Filipe aqui tiveram uma grande decepção com o Senhor, porque eles pensavam assim: mas quem que vai tirar da mente do nosso mestre essa questão de morte? Só morrer, só morte. Não é assim? Ficaram muito frustrados. Mas, queridos irmãos, a cruz, ela não vai operar em nós se de fato nós não abrirmos o coração para que o Espírito Santo aplique, nos separando da nossa glória pessoal. Irmãos, quer queira, quer não, de alguma maneira nós gostamos de exaltação, de sermos exaltados. Nós sempre gostamos de ser o melhor, não é assim? Naquilo que concerne ao nosso serviço ao Senhor, devemos sim fazer o melhor, porque é o Espírito que habita em nós e Ele vai operar em nós o melhor, para que o nome dEle então seja glorificado. Queridos, hoje nós vemos no meio evangélico, de alguma maneira bastante contundente, que há uma busca da glória pessoal. E eu vou me focar hoje um pouquinho no aspecto espiritual. Quando é que nós, então, desejamos expressar a nossa própria glória pessoal? Irmão, se a cruz não operar em nós, para cortar, nos separar isso de nós, nós sempre vamos, em nome de Deus, em nome de Cristo, querer alguma exaltação. Deixa eu citar para vocês um exemplo muito clássico aqui. A pessoa que de fato ela busca a sua própria glória, normalmente ela gosta de dar testemunho das suas curas. Percebe? Irmãos, eu tenho visto e sido testemunhas disso, quando então eu fazia um trabalho de campo, tinha que visitar muitas comunidades para fazer relatórios para a faculdade. E eu vi tantos absurdos, irmãos, sendo cometidos em nome do Senhor Jesus, para a exaltação da própria pessoa.
Porque se você lê os 4 evangelhos, todas as vezes que o Senhor Jesus curava uma pessoa, lembra o que ele dizia? Vá e não conte nada para ninguém. Porque quando nós começamos a contar, ou dar o nosso próprio testemunho, queridos, quem que nós estamos exaltando? Olha, aquela pessoa é maravilhosa, eu quero andar junto com ela. Nós começamos a fazer discípulos para nós. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, quando existe só a igreja é o corpo de Cristo, quando nós sabemos que todos são cristãos, se o irmão foi curado de câncer, a irmã foi curada de qualquer tipo de enfermidade, aí não tem nenhum problema dar um testemunho ali. Irmãos, o Senhor me curou. Mas o foco é o Senhor. O foco sempre é o Senhor. Então, glórias sejam dadas a Ele. Porque o Filho de Deus sabe que não pode usurpar da glória de Deus. Porque Ele mesmo não dá sua glória para outro. Temos que glorificar ao nosso Senhor. Porque, normalmente, quando nós damos um testemunho em público, o que nós estamos buscando, irmãos? Será que no fundo é a edificação da igreja? Claro que não. No fundo nós buscamos reconhecimento. Porque depois, com certeza, você vai ser procurado. Me conta para mim como é que foi a sua experiência. Quanto tempo você passou orando? Então a pessoa, olha, meu querido, minha querida, eu sou um homem ou mulher de Deus. Eu oro e Deus faz. Aí começa a propagar isso. Aí começa a trazer uma multidão de pessoas. Aqui, irmãos, eu sei que tem muitos irmãos e irmãs que foram curados de muitas doenças. Imagina só se nós começássemos aqui, permitir que esses irmãos viessem aqui à frente, começassem a dar seus testemunhos. O que iria acontecer? Essa pessoa seria exaltada. E começaria a vir muitas pessoas para este templo aqui, a ponto de não caber mais pessoas. Mas elas queriam ver esses episódios, né, de curas, de milagres. Queridos, curas, quando uma pessoa vem aqui à frente e dá um testemunho da sua cura. Vamos supor que tem aqui 50 pessoas que estão visitando a comunidade. E essas pessoas ficam impressionadas com esse testemunho. E elas chegam a crer em Jesus por causa do testemunho que foram dado aqui na frente. Queridos, que valor isso tem para Deus? Eu vou dizer algo para vocês aqui, com muita reverência. Não tem valor nenhum. Porque, queridos, nunca foi dito nas Escrituras Sagradas que a salvação de uma pessoa ela fosse salva por um testemunho que alguém haveria dado aqui na frente. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando ele estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, e vocês sabem que Jesus, aliás, não era nem Jesus quem fazia os milagres, porque ele disse assim: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. E tudo que Jesus Cristo fazia, todos os milagres que Jesus Cristo fazia, quem que era glorificado? O Pai era glorificado em Jesus. Irmãos, se a Bíblia diz assim, por que nós temos que fazer diferentes? Vamos fazer como diz as Escrituras. Mas isso não vai atrair muitas pessoas para o rebanho de Deus. Engano. O que adianta, irmãos? Nós temos uma igreja com 1.500 membros, vazios do Evangelho. Como dissemos hoje pela manhã, muitos sonham a comer, mas quando acorda, se sente vazios. Assim são muitos evangélicos vazios do Evangelho. Se a palavra de Deus não conquistar um coração de um homem e de uma mulher, o que mais pode conquistar, queridos? Mais nada. Então, as pessoas que creem em Jesus por causa de milagres e curas e maravilhas, elas vão perecer. Como assim? Que história que é essa?
Vamos ver o que Jesus Cristo disse. Evangelho de João mesmo, capítulo 2, a partir do versículo 23 ao 25. João, capítulo 2, de 23 ao 25. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Aqui vai mostrar, irmãos, de pessoas que creram em Jesus por causa de sinais, de milagres que Jesus fazia. Observa aqui, João 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Creram ou não creram? A Bíblia diz que eles creram. Mas, olha o versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus fez muitos sinais e milagres e o povo creu, mas este povo que creu em Jesus por causa dos milagres e sinais, Jesus não se confiava a eles, porque eles creram porque viram os sinais. Jesus disse para aquele Tomé: Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurado, ele vai dizer lá. Estão me compreendendo, irmãos? Porque quando nós exaltamos a nós próprios, quando nós falamos, a gente fala muito de nós. Nós temos que eliminar o nós, o eu do centro. Queridos, o lugar, todos os púlpitos, é para pregar a Cristo, não é para falar de nós. Quantas vezes nós cometemos o erro e falamos as nossas próprias experiências? Não é bom, irmãos, falar de si mesmo. Temos que falar de Cristo, porque, irmãos, testemunho de alguém não vai salvar ninguém. Porque Paulo disse assim, 1 Coríntios 1, 23, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É a loucura da pregação. Que loucura que é essa? É pregar Cristo crucificado. Não existe outra mensagem para salvar as pessoas, é a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem um poder de nos regenerar, de nos dar uma nova vida. É a palavra, aquela obra que Cristo fez, que está na palavra. O Espírito Santo pega a palavra e revela no nosso coração, produzindo vida, porque a palavra de Deus, ela produz vida, é o poder de vivificação da palavra. Ela produz em nosso coração vida nova, troca de coração, porque aquilo que Cristo fez, o Espírito aplica no nosso coração. Isso é maravilhoso, porque quem nos regenera é o Espírito Santo. Quem não nascer da água, palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Está vendo que é o Espírito é quem vai aplicar esta obra. Claro que a Trindade inteira está envolvida na obra da regeneração, na obra da santificação, na obra do crescimento, da soberania, da paternidade de Deus, como vimos hoje pela manhã. Né, irmãos? Então, queridos, hoje em dia, os homens, principalmente naquilo que concerne uma vida espiritual, todos, de alguma maneira, gostam de ser reconhecidos. Porque eu oro demais, porque eu leio muita Bíblia, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Está querendo o quê? Atrair atenção para si mesmo. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo muito clássico. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Observa aqui, irmãos, que fariseu arrogante. Lucas 18, a partir do versículo 9. Olha aqui com bastante atenção. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui me chama muito a atenção, irmãos. É algo assim que também nos assusta. Veja aqui, versículo 9, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aí ele vai contar a história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, posto em pé, olha a oração dele aqui, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você viu aqui? Quem que era o Deus deste fariseu? Ele mesmo. Ele orava de si para si. Ó Deus. Quem que era o Deus dele? Ele mesmo. Ó Deus. Orava de si para si. Então ele se considerava tão justo, então ele queria reconhecimento e aplausos. Olha aqui, que pessoa, que espiritualidade, que homem de Deus. Às vezes é homem do diabo, falando em nome de Deus. Como muitos que quando vai orar, muda até a entonação da voz, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. E por aí vai. Misericórdia, irmãos. Devemos tomar muito cuidado com a glória pessoal. A glória pessoal, ela é terrível, ela é maligna. Agora, por outro lado, meus queridos irmãos, a pessoa que busca a glória de Deus, com a sua maneira de viver, ou seja, em tudo aquilo que nós fizermos, tudo que nós realizarmos, seja num trabalho secular, porque no nosso trabalho secular, a Bíblia diz que ali nós estamos servindo a Cristo. Então imagina como deve ser o nosso serviço. Irmãos, como é que nós temos servido ao nosso Senhor? No nosso trabalho. Será que é murmurando, reclamando? Se for isso, irmão, você é um péssimo testemunho do teu Senhor. Nós temos que testemunhar Cristo. Como é que nós vamos testemunhar Cristo? Não é para dar testemunho a nosso respeito, mas para testemunhar a Cristo. Então, se eu estou ali no meu trabalho, se eu sou uma faxineira, um faxineiro, limpando o banheiro, eu tenho que limpar aquele banheiro para a glória de Deus. Como eu devo fazer aquele serviço então? Com amor. Lavar banheiro com amor? Sim. Lavar louça com amor? Sim, porque no nosso trabalho, Paulo fala assim em 1 Coríntios 16: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Amor. As pessoas percebem, quem nos vê trabalhando, vai glorificar a Deus, porque as nossas obras estão demonstrando que nós estamos fazendo para Deus. É um trabalho diferente. É um trabalho excepcional, porque tem toda a habilidade, toda a capacidade divina. Entende? No nosso falar. O nosso falar, irmãos, é um falar que glorifica a Deus. Os nossos pensamentos glorificam a Deus. O nosso comer é um comer que glorifica a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, ele disse assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, e quando nós fazemos para Deus, queridos, o nome dele é glorificado. Percebe? Maravilhoso. Deixa eu abrir um texto aqui para vocês, Colossenses capítulo 3. Vamos ver o versículo 17. Colossenses 3, versículo 17. Que lindo texto, irmãos. A Bíblia, ela expressa aqui uma característica muito especial daqueles que estão buscando a glória de Deus. Colossenses 3, verso 17. Olha o que as Escrituras diz. Aqui é Paulo pelo Espírito Santo. E tudo o que fizerdes, irmão, presta atenção. Tudo que você fizer, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo que você fizer, seja no seu falar, seja na sua ação, aquilo que você faz, é para que o nome dele seja glorificado, dando ações de graça para ele. Agora, olha o versículo 23 aqui, irmãos. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens. Queridos, você já parou para pensar o tamanho da tua e da minha responsabilidade? Tudo quanto nós iremos fazer, é para a gente fazer de todo o coração. Por quê? Porque nós estamos fazendo para o Senhor e não para homens. Sabe ali aquele seu trabalho, que às vezes parece que é um trabalho tão doloroso, tão fatigante, né? Mas e ali você está servindo a Cristo. Irmãos, como nós temos servido a Cristo no nosso trabalho? Será que é com uma alegria no coração? Será que é de todo o coração? Irmãos, qual deve ser o testemunho que as pessoas dão a teu respeito ali no seu trabalho? Não, aquele homem, aquela mulher é um homem de Deus, porque tudo que ele faz com amor. Aí o que vai acontecer? Quando nós fazemos com amor para o Senhor, irmãos, o nome dele é glorificado. Jesus disse assim: para que o mundo vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, como é ruim, como é terrível você trabalhar com pessoas que é murmurante, que são azedas, que é reclamão, pessoa que só fica nhé. É difícil demais. Pessoas que não expressam o Senhor. Olha o versículo 24 aqui. Cientes de que recebereis de quem, irmão? Do Senhor a recompensa da herança. A palavra recompensa aqui no grego significa galardão. Mas o teu galardão você não vai receber agora, você vai receber lá na glória. A Cristo Senhor é quem estais servindo. Está vendo aqui, irmãos? Que nós trabalhamos servindo a Cristo em ministério integral, 24 horas por dia. Quando você levanta, quando você deita, quando você almoça, quando você no teu lazer, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, irmãos. Quando nós buscamos a nossa glória, quando nós buscamos nosso reconhecimento, qualquer tipo de trabalho, nós estamos querendo glória para nós. E eu fiz tanto e não sou reconhecido. Nenhum obrigado falou para mim. Queridos, não espere glória dos homens, irmãos. Devemos buscar a glória que vem de Deus. Aí o Pai vai ser glorificado em mim e em você. Porque, irmãos, Deus o Pai, a Bíblia diz que Ele não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 6, verso 10. Hebreus 6, verso 10. Olha que lindo aqui, irmãos. Então você pode ter certeza de uma coisa: se você fizer de todo o teu coração, Deus não irá esquecer daquilo que Ele tem proposto para você. É a recompensa. Hebreus 6, versículo 10, as escrituras dizem assim, olha que interessante: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aqui, claro, quando nós servimos os santos. Mas, irmãos, a palavra fala que todo o trabalho que é feito no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, verso 58. Todo o nosso trabalho que nós fazemos fora do Senhor é tudo trabalho em vão, não tem proveito nenhum. Então, qualquer trabalho, até mesmo você for pregar um prego numa cadeira, numa mesa, em qualquer lugar, é para a glória de Deus. O santuário no Antigo Testamento, tudo era ungido. Estão me entendendo? Qualquer utensílio do tabernáculo era ungido com óleo, figura do Espírito. E nós recebemos a unção que vem do Santo. E todos nós temos conhecimento. 1 João 2, versículo 20. E 1 João 2, 27 diz assim: mas a unção que dele recebestes fica em vós, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e a verdade não é mentira, como ela vos ensinou, permanecei nele. Então ele está dizendo para nós aqui, porque Deus o Pai não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho.
Irmãos, qualquer trabalho nosso que é feito em nome de Jesus, onde o nome dele é glorificado, onde a glória vai para ele, Jesus disse: ainda que nós dermos um copo de água fria para um dos seus pequeninos, de modo nenhum vai perder o seu galardão. Então por isso que ele disse aqui no versículo 11, desejamos aqui, observe que quem está dizendo aqui desejamos? Não é desejo, desejamos, aqui é a Trindade. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Está vendo, irmãos? Será que as nossas palavras glorificam a Deus? As nossas palavras, nosso falar, as nossas ações, afasta você de Deus ou aproxima você de Deus? Como tem sido o nosso falar, né, diante do Pai? Queridos, a cruz, ela tem uma finalidade de nos separar da glória pessoal, da nossa exaltação própria, porque a cruz, ela tem uma tendência de nos eliminar, não a nossa personalidade, mas pela cruz nós vamos ter a nossa personalidade, ou em outras palavras, a nossa alma totalmente derramada aos pés do Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A cruz faz isso conosco, nos deixa aptos para servir ao Senhor, né? Então ele vai depositar em nós, vai nos habilitar, então vai nos capacitar a realizarmos qualquer coisa, qualquer obra para ele, que ele já preparou de antemão para que nós então andássemos nelas, né? E o porquê? Porque o nome dele de alguma maneira vai ser glorificado. Ou nós andamos no caminho da cruz, ou nós vamos buscar a nossa glória pessoal. Estão me compreendendo? Ou nós estamos edificando o nosso próprio nome, ou então estamos edificando a igreja do Senhor com as nossas ações, com as nossas palavras. Se não for dessa maneira, a gente está buscando glória para nós próprios. Irmãos, a gente sabe de uma coisa: a glória de Deus ele não dá para ninguém. O Senhor Jesus, ele repartiu a sua glória conosco, mas de uma forma totalmente diferente. Lá fala-se da presença dele em nós, que ele é a glória. Pai, eu tenho mostrado a eles, dado a eles a glória que me deste. Então ele repartiu conosco. Nós temos em nós a glória. O Senhor, ele é a glória. Ele é o Pai da glória, ele é o Senhor da glória. Portanto, glória a ele. Mas no sentido que dá glória pessoal, a cruz, se ela não operar em nós, nós vamos sempre querer glória para nós próprios, exaltação para nós próprios. Olha como aquela pessoa é. Olha que coisa mais linda. Olha como ela ora. Olha como aquele homem ora. Olha como... Então nós sentimos assim, cheios, parecendo que é a bexiga, né? Então qualquer espinho já fura, já estoura aquela bolha. Mas a glória dele não dá para ninguém. Abra lá em Isaías 48, versículo 11. Olha que interessante nós temos neste versículo aqui. Isaías 48, versículo 11. Isaías 48, verso 11. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Então, para que a glória fosse só dele, ele teve que, no versículo 10, fazer uma coisa aqui muito interessante. Olha só: eu que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim. Para que, irmãos, fornalha da aflição é para mostrar quem nós somos. Quando nós estamos na fornalha da aflição, irmãos, em nós não há nenhum recurso. A palavra fala que o socorro do homem é vão. Então nós temos que recorrer ao nosso próprio amado Senhor. Fala: Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Que o teu nome nessa circunstância possa aliviar a minha dor.
possa então remover toda essa aflição. Mas, irmãos, Ele vai nos levar para a aflição quando nós começamos a exaltar nós próprios, quando nós queremos a glória pessoal, ser vistos, ser consultado. Então nós queremos glória. Olha, o nosso pastor é um homem. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Não existe ninguém maior do que ninguém. Deus nivelou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Por que que nós gostamos de dar glória a quem não deve ser dado glória? A glória tem que ser para Deus. O nome dele tem que ser glorificado em nós, não a nossa própria glória pessoal. Achar que nós somos melhores do que os outros, nós não somos, irmãos. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então todos nós temos função dentro do corpo de Cristo. Estão me compreendendo? Então, queridos, estou lembrando que quando Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo, lembra? Lá em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Ele estava dizendo que nós somos apenas espelho que refletem a sua luz, porque Ele é a luz do mundo. Então a igreja vai refletir a luz, porque o Pai fez com que o Espírito Santo habitasse em nós, e o Espírito Santo vai fazer com que Cristo seja revelado, seja formado. Então, o que Cristo é? Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Então nós temos que refletir a luz dele que habita em nós. Agora, nós não temos luz própria, irmãos. O nosso candeeiro, ele já foi apagado lá quando Adão pecou. Houve uma morte espiritual. Ele vos deu vida, ele vos deu luz, estando vós mortos em delitos e pecado. Irmãos, se você olhar para os evangelhos, você nunca vai ver Jesus buscando glória pessoal. Ele sempre buscava a glória que vinha do Pai. Vamos ler um texto aqui para vocês verificarem. Capítulo 8 de João. João 8, versículos 53 e 54. Muito interessante esses dois versículos aqui. Jesus estava conversando aqui com aqueles fariseus, estava defendendo aqui a sua autoridade, a sua missão, mas chega num ponto que ele diz assim, no versículo 53, olha que interessante, presta atenção aqui. Eles fizeram uma pergunta para Jesus, né? És maior, João 8,53, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Olha a resposta de Jesus, irmãos. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é vã. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Está vendo aqui? Então Jesus nunca buscou a sua própria glória, buscou a glória do Pai. Quem me glorifica é o Pai. Eu nunca busquei a minha própria glória, a minha exaltação. Então ele poderia dizer: aquele que se humilha vai ser exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Irmãos, muitas vezes nós precisamos ser humilhados para mostrar que nós não temos glória nenhuma. A nossa glória, irmãos, é a glória, aquela bolha de sabão, né? Porque a glória do homem, vocês sabem que ela é passageira, não é assim? Passageira. Hoje em dia tem muitas pessoas procurando imitar esses artistas, esses astros, do que imitar o Senhor. Falando do povo de Deus, imitar aquela pessoa, irmãos, esses astros aí, pessoas famosas, essa glória que eles têm é a glória da erva, passageira. Isso passa, logo se acaba. E tem muitas pessoas que gostam de imitar essas porcarias. Para que isso? Por que não imitamos a Cristo? Né? Porque se você pegar um livro de história, você não vai ficar aí muito focado nas páginas de, olha, está aqui um ex-governador, um ex-prefeito, um ex-presidente, um ex-isso, um ex-aquilo. É ex, acabou. Foram na época, mas acabou a glória.
a glória da nossa carne, ela se acaba, ela murcha. E tem pessoas que gostam de buscar a glória pessoal. Você sabe com quem que você está falando? Você me conhece? É assim que nós somos. Nós temos uma tendência de ser dessa maneira. Por isso que a cruz precisa operar em nós, nos livrar da nossa própria glória, a nossa glória pessoal, né? Porque, irmãos, o dinheiro acaba, os bens materiais, eles perdem o seu valor, não é assim? Os status social só dura um pouco. Acabou o dinheiro, saiu da mídia, acabou a fama. Quantos artistas estão deprimidos para o mundo das drogas, porque há um vazio. Enquanto ele estava na luz da ribalta, eles eram aplaudidos, recebiam suas glórias, mas hoje eles estão no fundo do poço. Que tristeza, irmãos, porque estão buscando a glória deste mundo, a sua glória pessoal no mundo. Irmãos, qual é a glória deste mundo, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 1. Veja aqui que grande glória tem este mundo. É uma coisa que nos deixa até, de certa forma, não assustados, mas que coisa mais triste. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Eclesiastes, livro do Eclesiastes, ou o pregador, né? Capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Irmãos, debaixo do sol, tudo é vaidade. O que é vaidade? Aqui o sentido aqui, irmãos, vaidade é uma bolha de sabão. Ela parece muito bonita, né? Quando aquelas crianças sopram ali com sabão, que ela bate o reflexo do sol, ela fica colorida, bonita, mas de repente ela dissipa, como uma neblina. Tudo é vaidade. Olha o versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos, e por aí vai. Mas ele chega no final dizendo o seguinte: tudo é vaidade. Vaidade, 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 vaidade. Agora, queridos, quero falar uma coisa para vocês, para a gente encerrar esse tempo, porque vamos participar da mesa do Senhor. Algo que eu penso que vai alegrar muito seu coração. Queridos, vamos dar uma olhada lá em João 12, 26. 12, 26, vamos fazer aqui uma conexão com outro versículo. Porque depois que Jesus Cristo disse lá em João 12, 24, falando da sua morte, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, versículo 25, João 12, versículo 24, ele diz assim: em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Aí o 25 ele diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Agora, escute com bastante cuidado o versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, presta atenção, irmãos, onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, presta atenção. Jesus, ele disse aqui uma palavrinha muito interessante, que essa palavra, irmãos, alegra muito o nosso coração. Ele disse assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você: onde Jesus Cristo está hoje? Onde Ele está? Ele diz aqui: onde eu estou, ali estará também o meu servo. Onde Jesus Cristo está? Abra em João, aí em João mesmo, 1 versículo 18. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Onde eu estou, ali vai estar também o meu servo. E Jesus aqui,
João 1,18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Onde Jesus está, irmãos? No seio do Pai. Se alguém me serve, ele vai estar onde eu estou. Jesus está no seio do Pai. Irmãos, se nós somos servos do Cordeiro, do Senhor Jesus, isso aqui vai se cumprir em nós, porque a única vontade que ele teve é que onde ele estivesse, nós estaríamos também. Aonde? No seio do nosso Pai Celestial. Onde ele viveu uma eternidade, vive uma eternidade no seio do Pai. Ele viveu isso como o Filho unigênito, mas ele repartiu a sua glória conosco. Onde eu estou, esteja também o que me deste. E o Filho está aconchegado no seio do Pai. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Isso é grandioso demais, irmãos. Você acha que você precisa de glória? Você acha que você precisa de glória quando você tem Cristo, que tem tudo? Irmãos, você acha que você precisa de glória quando você sabe que teu eu foi incluído no corpo de Cristo na cruz? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e eu estou nele, e o Filho está no seio do Pai, e nós estamos hoje pela fé também aconchegado no seio do Pai. Mas um dia isso vai se consumar no seio do Pai, meus irmãos, porque Ele nos fez filhos eternos. Irmãos, nós não precisamos de glória pessoal. Por isso que a cruz operou profundamente em nós. Quando ali Filipe e André esperavam que Cristo iria dar um show de sabedoria, de filosofia naqueles gregos, ele disse o seguinte: olha, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Graças ao Senhor, Ele morreu, mas também nos incluiu a todos nós na sua morte, na sua ressurreição, para que então nós pudéssemos estar hoje pela fé aconchegados no seio do Pai. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado mais uma vez, porque nós entendemos e sabemos pela Tua palavra que a cruz nos liberta da nossa glória pessoal. Pai, nosso coração é enganoso, Pai, ele é tendencioso a chamar a atenção para si mesmo. Pai, o nosso coração sempre tenta nos enganar, dizendo que nós somos os melhores. Pai Santo, mas o melhor Teu para nós é o Teu Filho Jesus. E o Senhor não poupou Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Obrigado, meu Pai, porque quando Tu nos deste o Teu amado Filho Jesus, o Senhor nos deu com Ele todas as coisas, porque todas as coisas é Cristo, e Ele está em nós, nós estamos nele. Que bendito privilégio, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.